hoje para dar continuidade ao estudo da vida e obra de Leon Denis, fazendo um estudo sequenciado do livro Leon Denis, O Apóstolo, Sua Vida, Sua Obra, escrita pelo Gaston Luce. E antes de iniciar o estudo, antes de ler alguns trechos aqui deste livro tão importante, a gente reforça a necessidade da gente, seguindo as orientações de Emmanuel, de que a maior caridade que podemos fazer com o Espiritismo é a sua divulgação. Então é muito importante que aqueles que nos acompanham pela internet, que possam compartilhar com os amigos, se inscrever no canal Alimento da Alma, se inscrever no canal do Grupo Espírita Leon Denis, compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, fazer com que esse estudo, limitado pela questão do espaço e até mesmo do método que nós adotamos, possa alcançar mais corações e divulgar não apenas a vida e a obra de Leon Denis, mas de certa forma o Espiritismo como um todo, que aquele que estuda a vida de Leon Denis acaba tendo interesse por estudar um pouco mais o Espiritismo, e essa é a nossa intenção. E no estudo anterior nós falávamos aqui das dificuldades de Leon Denis na sua infância, como foi difícil desde o seu nascimento até a sua pré-adolescência. Na semana passada nós paramos aqui na mudança que ele fez, nas muitas mudanças, mas aí nós paramos no capítulo que fala que Leon Denis chegou em Tours. Até o Tárcio fez uma colocação interessante, Tárcio, da questão que Leon Denis tinha ali as suas economias, guardava o seu dinheirinho do seu trabalho muito pesado, diga-se de passagem. A sua mãe descobre o seu esconderijo do dinheiro, faz o uso dele para as questões domésticas, para as questões mais essenciais. Eu até comentei que Leon Denis soube disfarçar, que está aqui no livro, muito bem o seu descontentamento com a mãe, porque ele tinha uma afinidade muito grande com ela. E um pouco mais aqui na frente no livro, para quem estiver acompanhando com o livro mesmo, aí na página 33, a gente vai ver agora o autor reforçando a questão de Leon Denis, dedicar os momentos livres que ele tinha para fazer o estudo. Fala também da mudança de local de trabalho. Leon Denis sai daquele Fayencerie que a gente falava antes e muda agora para uma casa comercial, que mais embaixo aqui ele vai dizer que é a Casa Pilet, que é onde Leon Denis começou a trabalhar e ficou até aposentar. Então, ele aos 16 anos, ao que tudo indica aqui na biografia, ingressa nessa Casa Pilet, a princípio num trabalho também muito pesado. A gente falava antes aqui dele carregar aqueles barros, aqueles objetos de barro ali nas costas. Agora aqui vai destacar que ele carregava as peles nas horas de aperto, que a princípio o trabalho dele era mais de escritório, era uma coisa mais tranquila, mas a hora que a coisa apertava mesmo era o famoso Severino, que a gente tem aqui no Brasil, daqui ele faz tudo, aquele que faz isso, faz aquilo, no sentido de estar sempre ajudando. Então diz o autor que ele carregava as peles nas horas de aperto, ou manejava a marguerite, grossa peça de madeira para amaciar o couro. E aqui vai ter um destaque, nós falávamos no estudo anterior, mas de maneira bem passageira, que vai falar o seguinte: obrigado a ganhar durante o dia meu pão. Então isso aqui é Leon Denis falando dele mesmo. Lembra que o Gaston explicou que ele ia pegar alguns trechos em que Leon Denis, em várias obras, dava ali relatos autobiográficos? Então aqui agora Gaston vai pegar um desses trechos em que Leon Denis diz o seguinte: obrigado a ganhar durante o dia meu pão e o de meus velhos pais, consagrei muitas noites ao estudo, a fim de completar meus conhecimentos, e daí data o enfraquecimento prematuro de minha vista. Então antigamente, ele certamente já encarnou com uma certa limitação, com uma certa dificuldade, mas devido à precariedade da iluminação, ter que ficar aí muitas horas forçando a vista ali, então isso desde cedo foi comprometendo, e no final aí a gente foi percebendo que ele realmente ficou cego, como eu destaquei aqui no estudo anterior, tendo que em 1925, no Congresso de Paris, ter que ser auxiliado nos corredores do salão pelo Arthur Conan Doyle.
E a gente destaca aqui essas questões da vida de Denis. O estudo ele poderia ser mais, vamos dizer assim, mais rápido, mais breve, se a gente fizesse apenas leitura sem os comentários, sem destacar alguns pontos. Mas isso eu considero importante, porque a gente, quando olha para a vida de um grande nome, de um missionário, a gente acha que não teve dificuldade. Então tudo isso que ele passa, e depois quando for tratar aqui de algumas questões de encarnações anteriores dele, a gente vê que tudo isso vai somando para ter aquele grande trabalhador que a gente teve mais na frente. Então quando a gente olha Paulo de Tarso, o Paulo mesmo, Paulo apóstolo, se a gente não estudar a vida do Paulo, a gente fica sem entender como que ele foi aquele grande missionário. Mas quando eu entendo a paixão, o ardor, a vibração que ele tinha por Moisés, toda a sua caminhada, o seu período no deserto, então esses lances biográficos da vida desses missionários são importantes para a gente compreender como eles conseguem chegar naquele nível de compreensão, de maturidade, de vivência da mensagem que eles divulgam, E para fazer essa comparação entre Paulo e Leon Denis, existe um comentário que se diz muito quando as pessoas leem o Paulo de Tarso, que é de ver no Saulo, no Paulo, naquela transformação da vida dele, a humanidade, o homem por trás, porque geralmente o que a gente faz? A gente olha os missionários e vê um santo, vê aquela coisa que é inatingível. E aí quando a gente lê a biografia do Leon Denis, a gente tem o mesmo, a mesma interpretação, de ver o homem por trás da missão, como que ele chegou até lá, e o dia a dia tão difícil quanto o nosso, as dificuldades, os obstáculos, e ver como a gente vê no Paulo e Estevão o homem por trás da missão, o homem por trás do santo, que às vezes a gente canoniza ele ali, vê o santo e esquece de ver o homem, esquece de ver a humanidade. E quando vê o homem, quando vê esse lado humano da pessoa, do missionário, ao invés dele ficar rebaixado, parece que é aí que ele se engrandece. Porque quando eu imagino assim, o cara já veio pronto, não teve dificuldade, veio tudo tranquilo, tudo na vida dele foi favorável, tudo conspirou a favor, aí parece que fica bonito, mas não fica tanto assim. Quando eu vejo o que esses missionários tiveram que fazer e ultrapassar, aí parece que ao invés de diminuir, eu tiro da santidade e a princípio nossa, agora diminuiu. Não, aí que se engrandecem ainda mais, que a gente vê que eles tiveram que se esforçar, tiveram que passar por coisas corriqueiras, O Leon Denis está falando aqui agora trabalho pesado, trabalho, um esforço ali numa fase juvenil da sua vida e que colaborou para construir nele esse espírito ativo, esse espírito que superava obstáculos, que não tinha preguiça. Inclusive ele falava muito dessa questão de como a preguiça às vezes nos atrapalha. Então isso é realmente interessante. E quando eu falei Paulo, eu sabia que ele ia entrar, Você já conheço, então eu já falo, para que eu quiser que ele entre, eu jogo uma isca assim, e ele cai direitinho. Mas era um comentário que eu já vinha trazendo. Em alguma hora ia achar. E aqui o Gaston vai fazer uma colocação interessante, já fechando a página 33. Na Casa Pilé, uma das empresas de couro mais importantes da região central, logo observaram a viva inteligência e os excepcionais méritos do jovem empregado. Agora ele se ocupava com a correspondência e a contabilidade. Então, você pensa assim, um cara com talento desse aqui, eu preciso empregá-lo melhor, eu preciso colocar essa inteligência dele a favor da empresa. E aí Leon Denis fazia então os registros nos livros com sua impecável caligrafia. Iniciava-se nas questões do comércio de couros. Então Leon Denis, a partir daqui, ele começa a desempenhar outras funções, e uma delas era a venda. Aí ele se torna um vendedor, um representante, e saía, vai falar aqui mais para frente também, viajando em várias cidades da França, até fora da França, em outros países, cumprindo a sua tarefa.
e que ele fala que, desempenhando suas tarefas de dia, além de seus estudos, um adolescente abordava a geografia, a história e as ciências naturais, negligenciando o campo das matemáticas, onde poderia brilhar. E um detalhe aqui interessante que o Gaston vai reforçar, isso é bom lembrar, ele é adolescente. Ocupava-se também com outras áreas do pensamento, interrogando os filósofos e a si mesmo, com uma certa inquietude. Desde então, o enigma da vida se apresentava ao seu espírito com uma força imperiosa, e ele não era homem de se curvar diante do dogma do que não pode ser desconhecido. Então a gente vai observar em Leon Denis, pode ser, não pode ser conhecido, né? Aquela ideia do mistério, né? É bom lembrar que ele era de família católica, pai e mãe católicos, e no catolicismo, eu não sei como é que anda na atualidade, mas sobretudo naquela época, né, quando você começava a questionar muito, a primeira coisa que eu falava, não mexe com isso, esquece, isso faz parte do mistério. Então isso aqui não pode ser conhecido, é o que fecha aqui o parágrafo dizendo, isso não pode ser conhecido. E muita gente se contenta, né? Fala, então se não pode ser conhecido, então deixa para lá. Até porque a discussão do dogma na época da Inquisição, contrariar um dogma, questionar um dogma, levava a pessoa para a fogueira. Então muitos morreram. Então mesmo aqueles que não passaram por isso, viam aquelas cenas, ou a história depois contava, e isso amedrontava, isso criava traumas. Então, por medo de alguma retaliação da igreja, retaliação até comercial, pessoa que começa a questionar e é considerada ali um desertor, um herege, e aí ela começa a ser mal vista, a sociedade de certa forma pune. Então a ideia era, o que eu não posso saber, o que é mistério eu não discuto, eu não vou atrás. Mas Leon Denis, e é claro que aqui tem um traço fortíssimo de encarnações passadas, ele já trazia desde a adolescência essa vontade de saber algo mais, de descobrir, né? Tanto é que ele vai escrever o livro depois, O Grande Enigma, né? Para falar de Deus, do universo. Você falando isso, eu lembrei aqui, lembrei de novo. Mas é interessante a gente ver o espírito investigador, né? Porque no comecinho lá das leis morais, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec vai colocar que a lei divina está gravada na consciência, e quem bem compreende a lei divina? Aí ele vai falar, o homem de bem e aquele que se decide a investigá-la. Então você vê o espírito investigativo, né? O espírito inquieto, o espírito que vê a dúvida e, sabe, se sente assim, incomodado, né? No imo, né, da alma, no mais íntimo, ele sente que ele precisa dar uma resposta para aquelas dúvidas que ele traz. E aí isso me lembra muito aquela parte do evangelho do pedir e obtereis, né? Bater e abrir-se-vos-á, né? Que você tem que no direito eles usam muito a expressão de que você tem que incomodar a justiça para que ela te dê a resposta. São as perguntas que a gente faz, né? Eu acho que o espírito ele só atinge os homens, eles só atingem as respostas quando eles trazem dentro de si perguntas, né? Quando eles promovem as perguntas, aí eles vão atrás, buscam e acabam por encontrar as respostas. E é bom destacar, Tati, que isso, no momento da vida, que o próprio Gaston vai ressaltar aqui no livro, no momento da vida em que não é comum você ter esse tipo de preocupação. Porque os jovens de hoje, a gente fala assim, o jovem de hoje, mas o jovem de todos os tempos não foi muito preocupado com essas questões de universo, de vida após a morte, do porquê das doenças. Os jovens, eles queriam naquela fase ali, de certa forma, curtir a vida, aproveitar, não estava nem um pouco preocupado com essas questões. Então, Leon Denis se mostrava diferente já nesse período, em que enquanto muita gente está preocupada com nada, ele preocupado com as questões da vida. Então, em 16 para 17 anos, já demonstrava ali realmente fazer parte daquilo que ele vai escrever em 1920, 21, que foi colocado no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, da juventude idealista.
em que ele vai distinguir dois tipos de juventude, que é a juventude que ele considera como frívola, que é justamente essa que nada produz, né, para a vida enquanto passa por esse período, e a juventude idealista, que é realmente aquela que tem o desejo, a vontade de transformar o mundo, né? Hoje mesmo eu lia algo sobre a Greta, uma menina, esqueci a nacionalidade dela agora, ela é simplesmente considera assim, uma referência, e parece que ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz. A menina tem 16 anos, ela faz protestos aí em várias partes do mundo sobre a conscientização, né, com respeito ao meio ambiente. Então ela tem falado na ONU, tem falado para milhões de pessoas, tem mobilizado, ela viaja muito, mobilizado multidões. É uma jovem idealista, né? Traz o ideal e vai atrás dele e quer transformar o mundo. Se vai conseguir ou não, aí já é outra história, mas não deixe com que as questões mundanas, né, atrapalhem e tirem o foco daquilo que reencarnou para fazer isso. E Leon Denis tinha desde então essa inquietude, na palavra que o Gaston usa, que cai muito bem para ele. Era inquieto, mas o inquieto em busca realmente de entender sobre o destino. Gente, se vocês marcaram algum ponto do livro aí, quiser, às vezes eu passo aqui, avanço, se quiser voltar é só solicitar o microfone que a gente passa e vocês vão complementando aí, fiquem à vontade. Que vai destacar também que Leon Denis era um amante da astronomia, desenhava mapas do céu, então realmente era um outro gosto interessante que ele tinha. E aqui tem um outro trecho, que é o próprio Denis que vai colocar em uma de suas obras, e que foi depois colocado na Revista Espírita de 1923, quando ele próprio vai dizer que eu já havia passado pelas alternativas da crença católica, até porque nasceu na família católica, e do ceticismo materialista, mas não encontraram em nenhuma parte a solução do mistério da vida. Então, quer dizer, cresceu com a ideia de céu e inferno, por exemplo, quando fala mistério da vida. Aí ele recusa aquilo, aí ele vai em busca. O que ele encontra de diferente disso, né, no ensino religioso da época, na idade que ele tinha? Até então, nada. Bom, e quando não tem resposta, é quase que lógico que você refuta uma ideia e não tem outra para preencher, então ele faz um estágio, vamos assim dizer, naquilo que ele chama aqui do ceticismo materialista, que é aquela dúvida, né? O cético, daquele que questiona, daquele que às vezes entende que assim, céu e inferno não pode, então nada entra como uma possibilidade para aquele que deixa essa existência. E quer falar alguma coisa? Não? E logo em seguida o Gaston vai destacar que uma de suas grandes alegrias infantis, quando ainda aluno, era contemplar nas vitrines das livrarias as belas encadernações dos livros premiados e as imagens de Epinal, cujas legendas percorria da primeira à última linha. E agora aqui um parágrafo realmente interessante. Conservar esse hábito, então, que vinha desde a infância, e parava de bom grado mais frequentemente diante de vitrines cheias de livros do que diante das confeitarias. Se for sargento, a gente gosta mais. Mas na padaria eu fiquei contemplando ali. Hoje eu fiquei, nossa, essa rosca aqui com essa cobertura de açúcar, que delícia. O Leon Denis, ele ficava mais tempo nas vitrines cheias de livros do que nas confeitarias. Então é uma comparação, uma analogia que ele faz, só para destacar, né, o gosto que ele tinha por algo que é comum hoje. A gente fala assim, acho que de certa forma nós espíritas herdamos isso de Leon Denis, né? Que a gente chega na frente das livrarias, das feiras de livro, né, e não quer sair de perto, né? Fica ali, a gente também, se pudesse, comprava todos. E lamento de não ter tempo de ler mais do que já lê, né? Então, Leon Denis, de certa forma, aqui representa todos nós hoje, né? Hashtag é nóis, Leon Denis, né? Nós estamos juntos. É um hábito que ele tinha que
Isso continua muito forte hoje em muitos de nós. E aí vem o grande momento da sua encarnação, ou um dos grandes momentos, né? Certo dia, tinha então 18 anos, e aqui a ironia do Gaston, ela é bacana, né? O acaso, que por vezes trabalha bem, chamou sua atenção para um livro de título inusitado e perturbador. Era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Providencial Encontro. Então eu só fazer um parênteses aqui agora, né? Eu até imagino o filme Kardec 2, porque Kardec 2 vai ter que ter, não tem lógica parar ali, né? Então Wagner de Assis se vira nos 30, faz o Kardec 2 aí. Mas eu acho que cabe muitos relatos aqui, muitos lances da vida de Leon Denis, até quem sabe colocar esse encontro. E esse encontro dos dois começa aqui, né? A gente vai falar de alguns outros encontros, mas esse encontro, não pessoa com pessoa, mas mestre e discípulo, até que o Gaston vai colocar aqui embaixo, o instrutor acabava de encontrar seu discípulo. Então é realmente um momento histórico na vida de Leon Denis, e ele próprio vai escrever: adquiri logo o livro e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Aqui dá para fazer quase um miudinho, né, Tarso, desse trecho aqui. Porque de fato o Espiritismo, quando a gente lê, você não tem todas as dúvidas da vida, né, resolvidas. Na verdade, em vários aspectos, a gente começa a ter mais dúvidas de alguns detalhes secundários. Sobre o perispírito, vida no mundo espiritual. Aí tem, inclusive há pontos, né, Tarso, que não há um consenso. Há divergências, inclusive entre espíritas, com 20, 30 anos de estudo, você tem pontos ali que você diverge. Mas as questões fundamentais, vida após a morte, reencarnação, mediunidade, vida em outros mundos, Deus, esses pontos básicos, é muito lógica a questão. A dificuldade, às vezes, está no desenvolvimento desses temas centrais, mas compreender que Deus existe, que a gente tem que reencarnar, que a gente continua vivo depois da morte, que os espíritos se comunicam, que não tem vida só na Terra, essas respostas são claríssimas. E a gente não tem muita dificuldade para concordar. A dificuldade ela surge depois do aprofundamento, mas a princípio a solução para esses problemas é como Leon Denis disse, é completa e ela é muito lógica. E é interessante a forma como o Gaston Luce também insere, né, esse achado, né, do Leon Denis, porque, igual o William colocou mesmo, aí eu vou ler aqui os trechos que eu acho muito interessante, assim, que são as dúvidas, né, que são no livro dos Espíritos ele encontrou as respostas, mas aí ele guardava aquelas dúvidas que o Gaston Luce vai dizer que a maioria dos homens, eles só se deparam com essas dúvidas na hora da agonia, da doença grave, na iminência da morte, né? Então, assim, Leon Denis já trazia, talvez, né, eu me arrisco a dizer que seria uma visão da vida, com uma visão da brevidade da vida, né? Acho que ele já imaginava assim que a vida é muito breve e que qualquer um está sujeito a desencarnar hoje, daqui a pouco, amanhã, né, a qualquer momento. E aí Gaston Luce ainda coloca o seguinte, eu acho que é uma ilustração, né, que o Gaston Luce coloca, mas ele diz o seguinte, que as dúvidas que perpassavam Leon Denis: que é a sabedoria? É aprender a morrer, diz Platão. Que é a vida? É uma meditação da morte, afirma Sêneca. Assim o jovem estudante ataca de frente o enigma sobre o qual tantas e tão altas especulações se chocam, sem lograr decifrá-lo. Então é a dúvida mesmo, né? É a dúvida que fica ali e não passa, né? Aí, a hora que você falou do miudinho, para mim, o miudinho é essa frase do o discípulo encontra, o mestre encontra o discípulo, né?
O instrutor, O instrutor, o discípulo, o instrutor acabava de encontrar seu discípulo. Esse aqui que é humildinho, né? Eu não sei se você vai falar agora. Dá para falar também. Mas antes, dá para destacar, pegando o gancho que você falou, uma frase que logo depois que eu tinha acabado de ler: minha convicção se firmou. É importante ressaltar isso, porque ele não coloca assim: o que eu acabei de ler foi uma novidade, o que Kardec colocou foi algo novo na minha vida. Minha convicção se firmou, quer dizer, intimamente ele já era espírita. Ele já era. Ele só precisava encontrar algo que ele falasse assim: opa, alguém pensa igual eu. Achei alguém que viemos do mesmo lugar lá, agora encontrei. E que é, de certa forma, uma sensação que muitos de nós temos. Quando você lê a obra espírita, você fala assim: puxa, mas não é possível, como é que eu não tinha visto isso aqui antes? Mas eu já pensava desse jeito, faltava só a confirmação. Então, igual assim, todo mundo torce pro Vasco, só precisa descobrir. Que é um time, né, Rafa? Vamos voltar pro padrão, vamos levar o padrão, né? Então, ele já era. Até porque a gente sabe que com a missão que ele veio, não foi improviso. Improvisaram o Leon Denis. No caso dele em específico, ele veio com uma tarefa muito bem delineada, né? Há quem diga, e eu concordo, né, que naquela questão que Kardec coloca em Obras Póstumas do sucessor, se Kardec falhasse, tal, já tinha outro preparado para substituí-lo, né? Eu não encontro contemporâneo de Kardec ninguém mais preparado e maduro do que Leon Denis. Não encontro. Adoro Gabriel Delane. Camille Flammarion tem um trabalho fantástico. Vou parar por aí, né? Mas tem outros também, né? Mas não encontro outro com o preparo e a capacidade e a amplidão do trabalho que Leon Denis desenvolveu. Então, só para destacar que um homem como ele não foi improvisado assim. Então isso aqui ele já era espírita mesmo. A gente está falando assim que leva a crer que não, mas era um fato. Só precisava que ele encontrasse o momento adequado para que ele despertasse isso nele. E ele fala que a teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. E aí vem a frase: o instrutor acabava de encontrar seu discípulo. Você quer? Não, pode. Pode falar. Aqui tem um lance histórico na vida de Leon Denis, que alguns autores afirmam, e é apenas para a gente entender como Leon Denis e Allan Kardec têm, vamos dizer assim, tido um papel muito, além de importante, mas unido um ao outro em várias encarnações. O próprio Denis vai dizer, na questão que ambos, tanto ele quanto Kardec, já foram celtas, já viveram na época do druidismo ali, né, antes de Jesus, né, na antiga Gália, que hoje compõe a região da França, ali na Europa, da Irlanda, país de Gales. Ali era uma região, um país chamado, era a Gália, né, que tinha os gauleses, era o povo celta, e dentro desses gauleses tinha ali algumas, vamos chamar de ramificações, né, Tarso? E um dos líderes eram os druidas. Druida era o responsável, vamos dizer assim, era o religioso da época. Inclusive Allan Kardec, o pseudônimo, é de um chefe druida. Então era uma referência que ele fazia, uma encarnação, algo que foi falado para ele pelos espíritos quando ele foi publicar o Livro dos Espíritos. E Leon Denis, enquanto celta, enquanto gaulês, ele havia sido um bardo. Bardo eram aqueles mais voltados para a questão das poesias, né, da oratória, de transmitir oralmente o ensino gaulês, que não tinha nada escrito. A cultura da Gália, do povo celta, era a transmissão totalmente oral. Então eles confiavam apenas em que as pessoas ensinavam umas às outras pela oratória. Esse é um dos motivos que se tem pouco registro hoje, né, da questão do celtismo, do druidismo, porque aí eles foram dizimados, né, pelo Império Romano, e inclusive quem mais fala dos druidas é justamente o seu maior inimigo, que é o Júlio César, que
e alguns relatos ali interessantes a respeito dos druidas. Então Leon Denis foi um bardo nessa época. Então nasce dali a união entre Leon Denis, Allan Kardec, Joana d'Arc, Jerônimo de Praga certamente também estava naquela época. E depois nós vamos encontrá-los novamente no século XIV, em que Leon Denis, reencarnado como John Wycliffe. John Wycliffe foi um reformador, ou digamos assim, um precursor da reforma. O que nós temos hoje de protestantismo, que nós chamamos de evangélicos, teve início com a reforma protestante, iniciada por Martim Lutero e João Calvino. Só que Lutero e Calvino aproveitaram, né, de uma pré-reforma que foi iniciada por John Wycliffe, lá na Inglaterra, que contesta vários dogmas da igreja, que contesta, né, alguns ensinos ali que de certa forma ainda hoje permanecem, mas que não são providos de lógica, de uma coisa racional. E o Wycliffe faz isso, escreve algumas obras, publica, aquilo causa um barulho, um estrondo. Imagina isso no final do século XIV, em plena Idade Média, Inquisição. Então isso realmente abalou a Europa na época. E a gente tem na história a figura de Jerônimo de Praga, que sai da República Tcheca, vai até a Inglaterra, encontra as obras de Wycliffe, leva essas obras para a República Tcheca. Gravem os nomes: John Wycliffe escreve, Jerônimo de Praga viaja, conhece a obra, leva para a República Tcheca, encontra com seu amigo chamado John Hus, conta para ele do que ele viu. John Hus pega as obras, lê, fica encantado, e aí tanto Hus quanto Jerônimo de Praga começam a propagar aquelas ideias. E é bom destacar. Hus era o ganso, né? O Hus, né? Calma, rapaz. Tem spoiler. Vou até molhar o bico. É bom dizer que John Wycliffe desencarnou no final do século XIV, então não teve o contato direto Wycliffe com Jerônimo, pelo menos minha memória me traz agora que não. Morreu de morte morrida mesmo, foi morte morrida porque ele tinha prestígio ali com o reinado, vamos dizer assim, na Inglaterra, porque senão teria sido queimado. Só que a mesma sorte não teve Jerônimo de Praga e Jan Hus. Eu não me lembro agora qual que... Olha a data do desencarno. Eu sei que tem um que desencarnou no mesmo dia. Foi 31 de maio, mesmo dia da Joana d'Arc, uma outra coincidência entre os guias de Leon Denis. Eu sei que no ano, né, desencarna Jerônimo de Praga. 6 de julho de 1415. Então Jerônimo de Praga desencarnou dia 31 de maio de 16. 30 de maio de 16, então em 1915 desencarna Jan Hus, queimado vivo no concílio de Constança. E quando as labaredas começaram a subir, queimando-lhe o corpo, conta que ele deu o último grito dizendo assim: vós hoje assais um pato, mas dia virá, pato ou ganso, porque o nome dele, Hus, significava ganso em tcheco. Então vós hoje assais um ganso, um pato, mas dia virá em que um cisne de luz voará tão alto, mas tão alto, que vossas labaredas não mais alcançarão. Todo mundo ficou entendendo, né? O que é isso, né? O que esse cara está falando? É mais um louco, né? Pois bem, aí no ano seguinte, o Jerônimo de Praga, então, desencarna no dia 30 de maio, 15 anos antes de Joana d'Arc. Então a gente vai ter aqui 3 mártires, num intervalo de 16 anos, só que 2 deles desencarnados por conta da propagação das ideias iniciadas por John Wycliffe. Então John Wycliffe, nessa ocasião, foi mestre, e Jerônimo de Praga e Jan Hus, discípulos. Tempos depois, os papéis se invertem. Aí nós temos Jan Hus reencarnado como Allan Kardec. Isso é um fato que está até na própria Sociedade Parisiense dos Espíritas. Na época de Kardec isso foi informado para ele. Isso aí não é nenhuma polêmica, isso aí é uma constatação. Jan Hus então reencarna como Allan Kardec, e aquele John Wycliffe, que tinha sido mestre,
agora inverte o papel e ele vem na condição de discípulo. E John Wycliffe é a reencarnação de Leon Denis. Então isso está colocado, quem leu o livro Leon Denis na Intimidade, publicado pela editora Seld, vai ver que na introdução a própria editora, concordando com essa alternância, vai colocar. E nós temos aqui um detalhe interessante, porque Leon Denis, quando fica reencarnado, ele fica. Aí você pergunta assim, poxa, William, mas aí inverteu, Leon Denis com Kardec só, e Jerônimo, onde que fica? E Joana d'Arc? Tanto Jerônimo quanto Joana eram, desde o início, os guias espirituais do próprio Leon Denis. E, obviamente, participaram da codificação. Joana d'Arc, de maneira direta, e Jerônimo, certamente, na retaguarda ali, mas também, certamente, teve uma influência do mundo espiritual. E mais para frente, por volta do século XX, na década de 20 também, 1920, por aí, a gente vai ver intensificando a própria presença e participação de Allan Kardec como também um guia e instrutor de Leon Denis. Então nós temos um quarteto fantástico de volta aqui, né? Se no século XIV e início do século XV eles estiveram de certa forma juntos, a gente vê agora que no início do século XX, Leon Denis encarnado, Jerônimo, Joana e Allan Kardec sustentando na missão. Então é realmente interessante. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar com essas polêmicas de fulano é Beltrano, é ciclano, mas em alguns momentos isso é importante só para a gente entender. Quando a gente olha para Leon Denis e vê ele escrevendo, por exemplo, Cristianismo e Espiritismo, ou o Espiritismo e o Clero Católico, ou, quem já leu mais para frente aí, percebe nos congressos espiritualistas que tinham na época, que se não tinha só espírita, deve ter um negócio louco demais, né? Você tem um congresso que vai um padre falar, vai um pastor, vai o espírito, e não eram esses encontros adoráveis que tem hoje, né? Vai lá o Haroldo com a irmã Ila e o pastor, todo mundo amigo. A coisa era estranha. Você ia lá para debater mesmo, assim. Um ia defender o inferno, o outro ia condenar o inferno, o outro ia falar que espírita era coisa do demônio, e o espírito ia lá falar que não, nós somos gente boa, nós fazemos caridade. Era uma coisa intensa. Leon Denis, trazendo esse seu lado, John Wycliffe, da contestação, estava ali reencarnado no momento certo, na hora certa, para fazer o que tinha que ser feito, e ele fez bem feito. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa novela que eu falei aqui? O metade do tempo aí no estudo foi só para... Então, vamos lá então, né? Aqui agora tem mais pra frente, cabe aqui um episódio engraçado, e realmente é engraçado, e Leon Denis vai destacar: li o livro com avidez, escondido de minha mãe, que controlava desconfiada minhas leituras. Então era normal, como a gente hoje ainda controla o que o filho lê no computador, no telefone, ou deveria pelo menos, a mãe de Leon Denis controlava tudo que ele lia. Destaca ele aqui que ela havia descoberto meu esconderijo e, por sua vez, lia a obra na minha ausência. Então é um lance realmente interessante. Leon Denis entra dentro de casa com um livro escondido. A mãe parece que tinha também um faro para descobrir o esconderijo dele, que ele descobriu do dinheiro, agora descobre do livro, ou então escondia mal, né? Pelo amor de Deus, né? Pela segunda vez aqui em 3 páginas, a mãe dele descobre o esconderijo. E ele destaca: ela se convenceu, como eu, da beleza e da grandeza dessa revelação. Então, no momento importante da vida dele, mãe e filho se tornam espíritas aí juntos. Alguém quer comentar algo sobre isso? A moda então era as mesas falantes. Então, ainda que isso aqui é 1864, Denis estava com 18 anos. A doutrina espírita já tinha 7. E ainda que as mesas girantes estavam na moda. Denis vai destacar que nenhuma festa, nenhuma reunião íntima terminava sem algumas experiências desse gênero. E ele vai destacar alguns nomes. Quem leu a obra de Denis vai perceber que às vezes fica até um pouco
denso que ele escreve, porque ele coloca o nome dos autores, né, para passar maior credibilidade. Então é como se hoje, por exemplo, eu faço, nossa, o advogado Tarso Rodrigues, né, um advogado renomado, é um espírita estudioso, participa dos estudos de Leon Denis, aí o pessoal olha e fala assim, nossa, o Tarso, aquele advogado, é. Então Leon Denis sempre fazia questão de colocar nome, e muitas vezes, nem sempre profissão, a reitor da universidade tal, que era para demonstrar para a época, né, que é meio que uma maneira de chamar a atenção. Poxa, né, igual o Reinaldo Gianecchini, quando fez a cirurgia com o João Berbel, aqui acho que em Franca, né, um médium lá, na questão do câncer dele, aí fala, nossa, o Gianecchini é espírita, então, nossa, não sabia que eu... Então a gente cria essa questão, essa ideia da idolatria, autores, atores, cantores. Então Leon Denis destacava muito isso, aqui ele vai trazer vários nomes muito conhecidos na época. Émile de Girardin, jornalista, aqui não vai colocar a profissão, mas eu pesquisei para trazer. Jornalista, é que certamente quem escreveu isso aqui foi o Gaston, não foi o Leon Denis, que se fosse Leon Denis, ele ia colocar a profissão, tava, certeza. Então Émile de Girardin era jornalista e político, iniciava em Guernesey a família de Victor Hugo, né, grande poeta, escritor francês, dramaturgo, escreveu aí Os Miseráveis, né, depois virou filme, um dos livros mais conhecidos no mundo, e vários outros. Vacquerie, escritor, jornalista, poeta. Eugène Nu, escritor. Victorien Sardou, dramaturgo. Théophile Gautier, escritor, jornalista e poeta. Então todos esses escreviam peças e novelas espíritas. Então Denis destaca, e o Gaston vem destacar isso aqui, que é bem interessante. E quanto à cidade de Tours, foi uma das primeiras na França a conhecer o espiritismo. Então Leon Denis não se fixou ali ao acaso também, né? Ele vai para uma cidade, muda, passa por um monte, mas as coisas para o pai de Denis vai dar certo justamente naquela que havia sido uma das primeiras cidades a conhecer e aprofundar nos estudos espíritas. Então, já possuía um grupo, né, presidido pelo Dr. Chauvet. Leon Denis, por causa da idade e da falta de tempo, ali um preconceito com a juventude, né? 18 anos, pouca idade, não podia participar, mas também faltava tempo para frequentar, o que não o impedia de seguir, né, com a questão da curiosidade. Então ele não participava do grupo, mas isoladamente, individualmente, continuava as pesquisas, continuava os estudos. E vai trazer algo aqui, como tantos outros, disse-nos ele: eu procurei provas, fatos precisos que confirmassem minha fé, porém esses fatos demoraram em vir. Então quer dizer, ele conhece o conteúdo da filosofia e sai em busca dos fatos. Fala, opa, eu preciso encontrar algo que reforce isso aqui, que é a questão da ciência. De início, insignificantes, contraditórios, misturados com embustes e mistificações, estiveram longe de me satisfazer, e eu teria renunciado de uma vez por todas a qualquer investigação, se não estivesse sustentado por uma teoria sólida e princípios elevados. Então, primeiro, Leon Denis ia ao encontro desses fatos, ele coloca aqui, né, para investigar. Então, tinha curiosidade? Tinha, mas ele ia ali como um pesquisador. Opa, deixa eu ver isso aqui como é que funciona. E ele vai falar que encontrou coisas absurdas que a gente ainda encontra hoje, né? Conversava aqui mais cedo com a Cacilda, não sei citar nomes, né, Cacilda, mas um centro espírita aqui da nossa cidade que uma vez divulgou um panfleto, né, colocando no para-brisa dos carros. Eu peguei o telefone, liguei e falei: tudo bem? Tudo. Como é que funciona essa limpeza espiritual no domicílio aqui, né? Não, isso é tranquilo. A gente vai na casa e pede para que todos os moradores se retirem, que a gente entra, faz uma oração e faz uma limpeza. Aí
Assim, poxa, nem policial hoje em dia entra mais na casa sem estar acompanhado de algum morador, né? Pela questão até de segurança dos próprios moradores. Aí o centro espírita propõe uma limpeza espiritual na casa. E aí, assim, você fica meio que tem necessidade disso, né? Como é que funciona? A idoneidade das pessoas. É um negócio complicado. Então, na época de Denis, ele vai dizer aqui que se não estivesse ele sustentado por uma teoria sólida e princípios elevados, ele teria renunciado. Agora, a grande pergunta é: será que todos nós estamos tão bem sustentados assim para poder ver uma mistificação? Né, vai num centro espírita aí, vamos ali que você conversar com o guia resolve seus problemas. De um encravado, a queda de cabelo, tudo é solucionado. Aí a pessoa chega lá e com um pouquinho mais de razão, de lógica, refuta aquilo e muitas vezes refuta o espiritismo. Eu já conversei com vários. A pessoa vai num centro espírita, encontra coisas absurdas e ela não refuta só a casa, aí ela abandona o espiritismo. Porque ela sai dali, como é que vê lá na parede: centro espírita, casa espírita, lar espírita, recanto, sociedade, enfim, o nome espírita está lá. Então olha a responsabilidade que nós temos. Então ela vai lá ver um negócio que foge da lógica, do bom senso, que Kardec tantas vezes convidou a ter, aí ela simplesmente desiste. Porque talvez é o primeiro encontro dela, o segundo nem deu tempo dela solidificar em si a filosofia, o conceito. Então ela sai e fala assim: mais uma religião que tenta me enganar. E pronto. E leva tempo para ela desfazer isso. Então o Haroldo até conta, né, numa de suas palestras, de uma pessoa que chegou até ele, que foi num centro espírita, e ela saiu de lá, né, assustada, porque antes de tomar o passe, o pessoal jogava óleo de cozinha na cabeça da pessoa, que é para o passe pregar, que é para o fluido fixar na pessoa. Então o Haroldo, assim, o que é isso? Fora a gaiola dos obsessores. E tinha a gaiola dos obsessores também, né? Então, assim, são coisas, assim, aí sai todo mundo do centro, a cabeça pingando óleo de cozinha, aquele negócio. Baixa shampoo, né, para limpar isso depois, né? Então não tem cabimento um negócio desse. Então, na época de Denis, existia isso. Existia. E muitas vezes, né, o Denis foi até mal interpretado. Teve um caso do médium Miller, que era um médium verdadeiro, mas quando o Denis vai fazer as pesquisas, as investigações com ele, o Denis viu trapaça. E ele, que não tinha muita papa na língua, né, vai lá e escreveu contra o médium. E na ocasião, Gabriel Delany, amigo de Leon Denis, meio que sentiu as dores do médium. Aí criou uma certa animosidade lá, e Leon Denis falou assim: olha, fazer o quê, né? Eu não posso, por conta de agradar um amigo, ser cúmplice do que eu presenciei. Então, em nome da verdade, ele escreveu, desagradou, foi mal compreendido, foi atacado por muitos espíritas e depois viram que Denis estava certo. Então, isso está depois no livro No Invisível, né? Vale a pena, é uma leitura realmente interessante. A Cacilda, fica à vontade, Cacilda. Então, continua o que você está falando e que vai na página 38, que é o que eu achei melhor, que assim, eu acho que pega o que eu vivo e que eu vejo muitas pessoas viverem aqui, ó: parece com efeito que o invisível quer nos provar, medir nosso grau de perseverança, exigir uma certa maturidade de espírito antes de nos revelar seus segredos. Isso eu achei lindo, porque na verdade aconteceu comigo, acho que acontece com muitas pessoas, que só quando a gente continua, quando a gente segue, quando a gente vê, porque inicialmente, às vezes, igual você mesmo disse, a gente procura alguma religião na busca de, quero melhorar, e é só no momento exato, quando a gente está maduro, que ela nos é apresentada as respostas, e eu acho que é uma busca contínua de todas as pessoas, e comigo foi assim. Achei muito bonito o que ele escreveu, uma verdade. Realmente ele colocou aqui esse parágrafo, eu também tinha destacado, e foi bom você já adiantar.
Ele coloca parece não, é, né? O invisível quer nos testar. Que são as provações, né? Tem provação na vida e tem provação enquanto espírita. Por isso é bom sempre, aproveitando o gancho que você falou, ressaltar a orientação de Erasto no livro dos Médiuns. Ele fala que é preferível repelir o termo, né? Algumas traduções, rejeitar, independente do verbo, um verbo forte. 10 verdades, não é 9. Tem gente que fala assim, é 9, né? 10. Você tem 10. Eu estou em dúvida. Repila as 10. Do que admitir, não, mas peraí, eu tenho que acatar pelo menos uma. Deixa eu admitir essa aqui. Aí você admite uma mentira como verdade e aquilo vai trazer um problema, um prejuízo à causa complicado. Muito complicado. William, mas e se for verdade eu estou repelindo? Você pode ficar tranquilo, não vai deixar de ser verdade que você rejeitou. Eu não confio que a Terra gira. Eu quero rejeitar essa tese. Tudo bem, a Terra continua girando. Eu quero repelir que a Terra é uma esfera, né? Agora a moda é Terra plana, né? Eu acho que a Terra é plana. Você pode achar que a Terra é plana, ela continua esférica. Não tem problema, não vamos discutir isso. Ou podemos até discutir, mas a lei não vai deixar de ser lei porque eu sou contra. Num outro momento, ela vem. A questão das vacinas fazem, né? Mal, né? O absurdo que é, né? A gente fala que as vacinas fazem mal. Teve até um caso que o cara morreu, né? Porque não foi vacinado. Então tá tendo uma disseminação de doenças que é assim. Antes de você entrar no encontro, né, de Kardec, que acho que a gente pode deixar uma parte boa para você falar, em estudos anteriores aqui, sobretudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, a gente chama bastante atenção a dificuldade que era trabalhar no século XIX, né? A gente está falando aí de final de 1860 para frente. A gente fala muito de Kardec, né? Todo o trabalho da codificação que você acabou de falar para o Tarso aqui, olha aí a data de falecimento do John Hus, por exemplo. Então, esse espírito investigativo que a gente está chamando a atenção de Kardec, eu acho que era fundamental para a época. Porque imaginemos a dificuldade, às vezes sem energia, dificuldade de se encontrar um livro, uma referência. Então eu acho que você citou aqui vários nomes, né, escritores, que também, a gente está falando de Denis, mas também todo intelectual ou toda pessoa que se propunha a fazer algo nessa época, eu acho que esse espírito investigativo e ter um foco em direção àquilo que ele se propunha, eu acho que é de se admirar, porque hoje a gente lia, antes de começar aqui, sobre o tempo, né? A gente leu algumas mensagens em referência ao tempo. O que a gente faz hoje com o tempo? Né? Às vezes a gente tem tanto recurso e às vezes a gente não consegue lidar bem com esse tempo e com esses recursos que a gente tem. E Denis, com tantas dificuldades que ele teve até esse momento da sua vida, né? Ao encontrar o Espiritismo, né? Mais para frente agora você vai falar do encontro com Kardec. Esse espírito investigativo, eu acho que é de suma importância para desenvolver esse trabalho, né, nessa época, nesse dado histórico, né, do século XIX. E é um traço herdado do próprio codificador, né, dentro daquele momento, daquele contexto das mesas girantes, ali quando 1855 ou 54, quando o Cardotti, né, chega para Kardec e fala, as mesas estão girando. Quem já leu a biografia ou viu o filme vai ver Kardec refutando. Não. Primeiro ele até admite, fala, pode ser um magnetizador que era estudioso. Aí depois o outro vem de novo falar, professor Rivai, as mesas não apenas giram, mas as mesas respondem perguntas, elas conversam. Não, peraí, movimentar tá aqui, vai, mas a mesa falar, aí ele até brinca, né? De que provar que tem cérebro para pensar, nervo para sentir e possa tornar-se sonâmbulo, eu acredito. Até lá é uma história para boi dormir. Isso é o ceticismo, né? Aí num terceiro momento,
não me engano é o Fortier, em que aí ele chega e dá mais detalhes. Fala, não, deixa eu te perguntar, ela responde, mas é através das pancadas. Vamos lá, o senhor conhecer. Aí no terceiro ponto é que ele se compara, agora eu vou conhecer. Mas até então ele repeliu. E às vezes deixaram de girar? Não. Então, a gente tem no exemplo de Kardec esse ceticismo que tem que fazer parte de todos nós. Então, a gente, é claro que nem a um extremo nem ao outro. Nem daquele que repele tudo e não admite nada e que fica quase um ateu espírita, mas nem também aquele que acredita em tudo sem passar por um bom senso, assinou o espírito tal, nossa, é um espírito que mandou. Hoje, às vezes pode ser o espírito do próprio médium, pode ser animismo, pode ser um animismo inconsciente, que não é por maldade que ele faz aquilo, mas pode ser uma mistificação do espírito, pode ser uma mistificação do médium, que aí sim, de má fé, tenta. Gente, eu recebo cada mensagem de fim de mundo. Pelo espírito lá, meu Deus do céu. E as pessoas compartilham isso, mas numa alegria, num contentamento. Final do ano passado, coitado, quem tinha casa no litoral ali paulista, catarinense, não tem cabimento aí. Tinha uma profecia do médio aí que ia ter um tsunami e que as casas ali do litoral sul, um pedaço de São Paulo ia ser atingido, então quem morava naquela cidade tinha que mudar. Não aconteceu nada disso. E isso foi para Globo.com. E aí vai lá a palavra médium espírita. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas mensagens, esse ceticismo, essa credulidade exagerada. Inclusive Kardec fala muito forte sobre isso no livro dos médiuns. Leon Denis no Invisível fala assim, de uma maneira muito dura, né, dos prejuízos que a credulidade exagerada causa ao movimento espírita. Então, fica aqui então a ressalva aí do ceticismo, né, de Denis e de Kardec quanto ao contato com o fenômeno. Bom, e agora aqui um momento interessantíssimo, né, em que Allan Kardec visitou a cidade de Tours, que é a cidade de Leon Denis. E aí eles tinham alugado uma sala para receber o codificador, mas o próprio Denis vai destacar aqui que uma lei severa proibia qualquer concentração com mais de 20 pessoas. Então, quase ali em cima da hora, a prefeitura solta uma proibição, uma notificação proibindo a reunião de acontecer, né, onde estava marcado. Eu fiquei lembrando aqui, né, a gente que organiza o Congresso Espírita Leon Denis, né, de quantos imprevistos acontecem na última hora, né? Impressionante, assim, que a gente percebe que isso é uma marca também desde o século XIX. Marcou alguma coisa, vai ter imprevisto, vai acontecer algo. Então pensa, isso aqui você está tudo organizado para receber somente Allan Kardec, né? A gente fica feliz, qualquer palestrante hoje, Kardec está vindo. E aí pronto, não pode mais ser ali. E aí? Assim, o alvará foi negado, né? E agora? Aí tinham dois problemas, né? Um era onde seria então a reunião. E o outro, quem vai mandar mensagem no WhatsApp para avisar que mudou, né? Mais uma vez a tecnologia, né? Você vai avisar todo mundo, manda na linha de transmissão, né? Não tem jeito. Então primeiro o senhor Rebondão oferece a sua casa, melhor o seu jardim, para acomodar Allan Kardec e todos que queriam assistir, mas alguém precisava ficar no antigo local avisando as pessoas da mudança. E esse alguém, claro, tinha que ser Leon Denis, né? Que com 21 anos de idade, isso era no ano de 1867, já demonstrava aí o seu compromisso, o seu comprometimento com a causa. E ele diz então, quer falar alguma coisa? Ele era sentinela, né? Eu ia só comentar aqui. Ela coloca o juvenil lá. Coloca o jovem, né? Pode falar. Sobra sempre por jovem nessas tarefas ingratas, né? Então, coitado. E ele vai dizer aqui: fui encarregado de ficar à porta do local para prevenir os convidados, a fim de se dirigirem para a Espírito Vila, na casa do senhor Rebondin.
na Rua do Santier, onde a reunião se faria no jardim. Até um detalhe, que eu já vi alguns palestrantes dizerem assim: Leon Denis então perdeu a palestra por conta disso. Existe essa dúvida? Não perdeu, porque o próprio Denis vai dar detalhes da palestra. Então, já vi um grande conferencista falar assim: Leon Denis, abnegado trabalhador, abriu mão da palestra, né? Ele abriu mão da palestra, ele abriu mão ali do início, dos preparativos e tal, mas ele assistiu à conferência de Kardec, tanto que ele vai dar detalhes, e até que apareçam novos documentos, este relato é o único que se tem de Allan Kardec proferindo palestras. Fez várias, mas ninguém registrou, ninguém escreveu sobre. Então aqui tem duas coisas que são exclusivas a Leon Denis, que é descrever uma palestra de Kardec, né, com poucos detalhes, mas tem. E segundo, é o único relato que se tem de que Kardec tenha falado, né, num local aberto, num local que não é fechado, então assim, na natureza mesmo, literalmente. Então, diz Leon Denis, éramos bem uns 300 ouvintes, em pé e apertados uns aos outros, apinhados sob as árvores, pisando nos canteiros de nosso hospedeiro. Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava, e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. Ele nos falava sobre a obsessão, que era um assunto em voga. Foram-lhe feitas perguntas, às quais respondia com fisionomia sorridente. Os canteiros do Sr. Rebondan ficaram bastante pisoteados, mas cada um levou dessa noite uma inesquecível lembrança. No dia seguinte, retornei a Espírito Vila para fazer uma visita ao mestre. Encontrei-o sobre um pequeno banco, junto a uma grande cerejeira, colhendo frutos que atirava para a senhora Allan Kardec. Cena bucólica que contrastava alegremente com esses graves acontecimentos. Bom, aqui o druida relembra o que ele fazia enquanto druida, né? Porque na época dos gauleses, né, eles tinham uma veneração, uma fascinação pela natureza, né? Até eles tinham, o templo deles era a céu aberto. Quem já viu lá os dolmens justamente era um local ali também que eles tinham os cultos, tinham os seus rituais, né, sempre em contato com a natureza, né, nos grandes bosques, nas grandes árvores. Então aqui, sobre a claridade das estrelas, dá para imaginar, né? Allan Kardec, que eu falo, pensa no filme Kardec 2, tem que ter isso, não tem como não ter. Não, mas é uma coisa lógica, assim, não faz sentido não ter continuação e principalmente não ter isso, porque é o único relato, repito, que se tem de uma fala de Allan Kardec. E aqui o que foi feito lá foi um seminário, né? Porque Kardec respondia as perguntas sobre o que ele havia falado. Então foi palestra, depois perguntas e respostas com o codificador. E o detalhe aqui com a fisionomia sorridente. A gente via a imagem de Kardec, nossa, Kardec era bravo, né? Mal-humorado, sisudo. Não, aquele era o padrão das fotos da época. Ele era igual essa fotinha. Hã? Ele era igual essa fotinha. Tá igual esse aqui, ó. É igual. Bom que agora tem as figurinhas de WhatsApp também, né? Que tem um monte de. Aí coloca o sorrisinho do Kardec, ficou bem mais. Pô, tem que usar as figurinhas de onde ele ia, com um sorrisinho. Os memes, né? É muito interessante mesmo, né? É isso que eu queria comentar também. Uma vez eu vi, ao final de uma palestra, o Haroldo comentar sobre quando chega assim ele comentando, quando chega numa casa espírita e ele faz a palestra, muitas pessoas não estão necessariamente interessadas naquela mensagem que ele vai passar, no conteúdo que ele foi levar. Não é que é irrelevante, mas é porque muitas pessoas às vezes ficam
dando atenção para a forma como ele fala, às vezes a empolgação, se ele ri, se ele é sisudo, como é que ele pega na mão das pessoas, né? E assim, isso para mim é fascinante, né? Igual a gente brincava esses dias de tentando achar algum áudio do Leon Denis, né? Impossível, né? Mas assim, a gente observa nas pessoas, nos palestrantes, por exemplo, né? Uma figura muito próxima, o próprio Chico. A gente observa ali, a gente vê o pinga-fogo ali, a entrevista, cada um dos detalhes ali, a forma como ele fala, devagar, aquela calma e a humildade, e a gente tenta se espelhar naquilo, né? E muitas vezes o olhar que a gente tem quando a gente vê uma foto é sempre o sisudo, né? É sempre o sério, igual a gente pensa em Emmanuel, né? Emmanuel parece que nunca deixou de ser o senador Publio Lentulus, né? Quando na verdade, assim, ele foi padre depois, ele foi várias encarnações e as pessoas se transformam, né? Não fica naquela imagem ali estática, né? Mas é muito legal. E mais pra frente o Gaston Lúcio vai falar do próprio Leon Denis, né? Da personalidade dele, né? A aparência dele, até ele fala da malícia gaulesa, né? Mais pra frente, dando spoiler, né? Mais pra frente a gente vai ver, mas eu acho muito interessante os detalhes, assim, que a gente só consegue captar numa biografia, né? Num retrato vivo ali de como as pessoas se comportavam. E é interessante porque já me perguntaram se Leon Denis é Kardec por conta daquela questão do nome que eu falei no estudo anterior, né? Hipólito Leon Denisard Rivail. Mas não era o mesmo? Não era. Eram contemporâneos, se encontraram algumas vezes. Então a primeira... Isabela Leon Kardec. A minha filha mesmo é uma que brinca, confundindo, né? Que eu conto histórias para ela dormir, histórias de Kardec, história de Leon Denis, Chico, Fernando Mendonça, então... aí ela, papai, conta uma história do Leon Kardec. Ela misturou um e outro. Então, eles se encontraram então, tanto no dia da palestra quanto no dia seguinte. Ele descreve aqui agora Kardec romântico, né, além de tudo, pegando cerejas para a dona Mélie Baudet. Então, Mélie Baudet, diga-se de passagem, uma grande missionária também. E encontraram-se mais duas vezes, uma na casa de Kardec, em Paris, na rua Santana, e depois também em Bonneval, enquanto Kardec também falava para os espíritas daquela região. E quando Kardec, foi após a passagem de Kardec pela cidade, né, é que eles fundaram o grupo da Rua do Cisne, da qual Denis se tornou secretário. E aí cita aqui o Dr. Aguzoli, que a gente vai falar um pouco mais dele aqui no próximo estudo. Os senhores Rebondan e o Page e os irmãos Rouault eram seus principais membros. Mas Denis destaca que os fenômenos nesse grupo, nesse momento, ainda foram bastante medíocres. E ele destaca que as mensagens obtidas pela escrita, as manifestações de ordem física pareciam mais animismo do que intervenção dos espíritos. Pessoas pertencentes a outros grupos sofriam obsessões bastante graves. E aí o próprio Denis vai destacar: compreendi aí, acrescenta ele, como é perigoso entregar-se à experimentação espírita sem preparação, sem proteção eficaz. E esses exemplos me tornaram reservado em tais matérias. É o que a gente vive reforçando com relação à prática mediúnica. Ela não pode ser apenas um fruto da curiosidade ou de alguém que quer participar, porque eu estou obsidiado, eu quero curar minha obsessão na mediúnica, ou eu estou desequilibrado, estou com depressão, estou com pânico, estou com isso, estou com esquizofrenia, quero curar na mediúnica. A mediúnica não pode ser encarada como uma prática que vai curar a pessoa enferma. Ela tem que se curar antes para ir para a mediúnica um pouco mais equilibrada. Então, por isso a gente fala que mais importante para o médium do que participar da mediúnica é participar dos estudos do Evangelho, dos estudos espíritas, para que, buscando o próprio equilíbrio, ele se torne um médium equilibrado. Mas eu conheço fulano que ele se equilibrou na mediúnica. São exceções, mas via de regra a gente não pode, sob pena inclusive de agravar o problema, colocar alguém sem o que ele fala aqui, sem a preparação, sem a proteção eficaz, passou
desligar a série mais rápido, né? A gente sempre tem que encarar isso como uma inspiração e uma força. Então, repetindo o que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado para não experimentar a questão mediúnica sem o preparo e sem a proteção eficaz. E como que eu fico protegido? Pela prática do bem. A gente atrai os bons espíritos que nos protegem nessas experimentações. E isso, né, esse período turbulento nesse grupo desenvolveu em Leon Denis uma certa reserva, eu quase me arriscaria a chamar de trauma, né? Deixou ele com um pezinho mais atrás ainda, né, em relação à prática. Então isso também é experiência interessante que vale destacar, né? Isso, né, naquilo que a Cacilda leu lá atrás, né, que era mais uma prova, era mais um teste para que ele estivesse realmente firme na sua tarefa, no seu equilíbrio, desenvolvendo ainda mais o seu bom senso, a sua lógica e a razão. Bom, então a gente encerra aqui. A gente ainda tem mais 2 minutinhos, se alguém quiser acrescentar algo. Encerra esse capítulo intitulado Em Tour. E no estudo seguinte, nós iniciaremos o capítulo que fala da guerra. Ficou bom, hein, Tarso? Igualzinho você queria, né? Pontual, né? Deu certo aí, ó. Alguém quer acrescentar algo? Perguntar? Complementar? Fale agora o cálice para sempre. Um cálice até o próximo estudo, pelo menos, né? Bom, então é isso. A gente agradece a presença de todos. Quem estiver acompanhando pelo PDF, até porque essa obra, enquanto a gente grava esse programa, ela não tem, né, nas livrarias, está esgotada na editora, por isso a gente está ressaltando a questão do PDF. Quem estiver acompanhando pelo PDF, está na página 24, então, né? A gente concluiu o capítulo Tour. Então é isso, a gente vai iniciar depois o capítulo A Guerra na página 41 do livro impresso pela editora CELD. Então a gente encerra esse estudo, agradecendo a presença de todos que aqui estão, agradecendo também os internautas que nos acompanham pelo canal Alimento da Alma, pelo canal do Grupo Espírita Leon Denis, ressaltando a importância da divulgação, de compartilhar, ativar o sininho, né, que eu esqueci semana passada, vocês ficaram de mim aí, ativar o sininho, porque quando a gente publicar novos estudos, o próprio YouTube já envia para vocês a notificação, já coloca lá o joinha, salva lá para assistir mais tarde se não conseguir assistir na hora. Enfim, são os recursos que o YouTube nos proporciona para que a gente, né, não perca, né, esses estudos e essas reflexões que a gente faz aqui a respeito de Leon Denis. Então a gente agradece e convida para que continuemos acompanhando aí o estudo, né, Vida e Obra de Leon Denis, do livro escrito por Gaston Luz.